é o seguinte, esse posso começar, moça? Pode começar. Bem, obrigado pela presença de vocês aí. O que acontece aqui é o seguinte, o dimensionamento de parafusos, quando tem junta que está em cisalhamento, que é assim, a junta você quer fazer isso, né? Então você vai cortar o parafuso, é outra condição de carregamento, você vai cortar o parafuso. Só que quando você corta o parafuso, tem duas coisas. Primeiro, vamos considerar que o atrito é zero. Então toda a força que você fizer aqui vai ser o parafuso que tem que segurar. Agora pode ser que o atrito não seja zero, você pode ter tanto atrito na junta, quando você aperta o parafuso, aperta, a junta cola que tem um atrito. Quando você quer fazer isso, a força não vai querer cortar o parafuso porque tem um atrito que segura. Então tem duas maneiras de você dimensionar a junta de cisalhamento. Você dimensiona para o parafuso aguentar, ou pensando assim, não, eu quero fazer um atrito, que aí o parafuso fica, ele não vai sofrer cisalhamento. Entendeu? Agora, esse dimensionamento de cisalhamento não é muito, não tem livro nenhum assim, de livro texto, assim, não está claro como fazer. E um livro que tem que é um handbook aí de parafuso, não sei o que, tal, de um cara americano muito bom. Ele coletou tudinho, pegou uma norma alemã, que é a norma VDI. Ele usa a norma VDI, só que ela é confusa. Pelo menos para mim. Então, aí eu pensei assim, bem, eu vou formular um negócio para ficar prático, né? Tipo assim, um passo a passo para a gente ver e dizer assim, ó, quando eu quero fazer o atrito, eu faço quando eu quero fazer o que a gente chama junta de apoio. Que é quando eu quero que o parafuso aguente a força, eu chamo junta de apoio. Aí você fala assim, não, eu não quero, eu quero que seja junta de atrito. Aí você dimensiona o atrito, certo? Então, isso é basicamente a introdução. O nome do cara é Bickford. Tá na internet PDF, né? Se eu passar para vocês é crime, mas vocês podem procurar sozinhos. É handbook de parafuso, negócio assim. Muito bom esse livro. Então o objetivo aqui é desenvolver uma abordagem geral e unificada para o dimensionamento, tanto para a junta de apoio quanto para a junta de atrito no cisalhamento, carregamento de cisalhamento. Carregamento de cisalhamento é muito comum, é mais comum do que de tração. Qualquer coisa articulada assim, né, que você tem, aí o parafuso dentro. E também no artigo nós mostramos que a proposta é simples e direta, a gente evita o processo de tentativa e erro que tem no Collins, que é um livro de elementos de máquinas, e porque a gente faz o código só fala de junta de apoio. E também a gente complementa com a formulação do Bickford, que não é muito boa, porque ele pegou da VDI, também está multiplicado, para a junta de atrito. Só que o Bickford, ele é um cara muito esperto, porque no final do capítulo lá, ele fala assim, você pode pensar que a junta não sei o que, tal, nós deixamos para o leitor formular isso aí. Entendeu? Mas eu só descobri isso depois. Depois que eu tinha pensado, eu fui ler com o cara lá e falou, que engraçado, ele sabe como fazer, mas ele não falou. Então... Se você é bom no princípio, faça isso e ganha com isso. Não, mas foi legal porque você vai atrás, né? Então aqui você tem uma junta muito comum de cisalhamento, essa aqui está com 3 parafusos, ó, de frente e de lado, certo? Então você tem a força querendo puxar. Se tem alguma coisa, um guindaste, sei lá, qualquer coisa na indústria, né, você está segurando aqui. E aqui você tem uma junta que ela tá, quando você puxa para baixo, ela quer cortar o parafuso, mas como ela está fora do centro, que a gente chama excêntrica, ela está deslocada para lá, ela quer fazer isso, ó. Ela quer torcer. Então você tem tanto cisalhamento querendo fazer isso, como querendo fazer isso. Certo? Aí como é que você faz isso? Então, para calcular a força só de corte assim, é força pelo número de parafusos. Beleza. Quando você quer fazer de torção, você tem que usar essa fórmula aqui, que vem lá de estática, que todo mundo gosta, né? Disciplina, estática. Aí que você define qual parafuso eu quero. Para esse parafuso aqui, você coloca ele aqui, faz essa somatória, tá? E vai encontrar esse componente do cisalhamento que torce. Aí qual é o componente total? O componente total é, pela fórmula dos cossenos, é o esse aqui ao quadrado, mais esse ao quadrado, mas depende da posição do vetor aí, que a gente vai ver no exemplo. Certo? Então aqui eu tenho o VB. O que me interessa é o VB, que é qual é a força que quer cortar o parafuso. Correto? E tem uma outra força, por exemplo, que é o caso do parafuso, ela está assim também, imagine. Essa aqui é de lado e aqui de frente, né? A força está querendo fazer o quê? Isso aqui, não torcer, ela não está assim. Ela está assim, ela quer fazer isso. A outra queria fazer isso. Ela quer fazer isso. Então, aí é o P. Aí, então, além do cisalhamento, você tem a tração, querendo puxar o parafuso, está combinado.
Entendeu? Aí tem esse caso também. O caso geral é que todas as forças aparecem juntas. Aí vem a brincadeira, né? Então, para a junta de apoio, que é o parafuso segurar a força, a tensão no parafuso de cisalhamento, que quer cortar, é a força, que é aquela combinada, né? Pela área de cisalhamento. Aí, só que a tensão de tração é a força de tração pela área, que é a mesma fórmula do artigo anterior, é de tração. Aí você tem, como é que eu combino as duas tensões? Usando Von-Mises, que é o critério de falha de Von-Mises. Eu combinei as duas tensões. Joguei aqui, aí deu essa fórmula toda aqui. Coeficiente de segurança do parafuso, que é o mesmo do artigo anterior. Só que agora, não é sobre isso aqui, é sobre equivalente. Aí vem tudo isso para cá. Aí o coeficiente de segurança da junção é o mesmo do artigo anterior, esse aqui é o mesmo. Agora, o que é que eu faço? Eu pego isso aqui, recombino essa fórmula, eu chego, qual é a área que eu tenho que ter? A área do parafuso. É essa fórmula toda aqui. Essa fórmula toda é o seguinte, ó, o coeficiente de segurança do parafuso, o coeficiente de segurança da junção estão aqui dentro na mesma fórmula para determinar a área. A força de cisalhamento total, a força de tração total, é a constante de rigidez, já aparece tudo aí. Certo? Aí o que acontece? Só que aí você fala, bem, mas tem um negócio que eu botei aqui que não apareceu no slide, olha. Aí eu pensei, bem, para facilitar, o NP 1.3, ou seja, o mínimo 1.3 é uma boa escolha. O NS, Não, eu errei aqui o seguinte, sabe o que eu errei aqui? Era linha de cisalhamento. O NC, caramba. Não, tá certo. É isso mesmo. Tá certo. O NP 1.3, o NSJ 3, né, que eu tinha usado no outro artigo. Que mais? Aí quando eu coloco esses valores aqui, eu reorganizo e fica esse valor aqui, só para facilitar. Para não ficar trocando os N todo o tempo. Você sabe, meu N vai ser sempre 1.3 e 3, que são bons valores de coeficiente de segurança. Certo? Aí eu tenho a área mínima para a junta de apoio. Certo? Agora, para a junta de atrito. Para a junta de atrito, eu pensei o seguinte, a força de atrito é o coeficiente de atrito, né? A força de atrito é o coeficiente de atrito pela força que está fazendo em cima, na normal, vezes o número de parafusos. Aí, só que esse FM, eu já sei quanto vale, é a força na junta, FI menos 1 CP. Aí eu criei um coeficiente de segurança de cisalhamento, que é a força de atrito pela força de atrito. Né? A força de atrito que está no atrito FAT, pela força de cisalhamento que quer cortar o parafuso. Aí, que dá isso aqui. Aí você reorganiza, você vai dizer, qual seria, tira o FI daqui, qual é a força de aperto mínima? É essa aqui. Essa força de aperto mínimo é importante, porque ela está dizendo que qual é a mínima força de aperto que eu faço para ter o atrito que eu quero. Porque a junta só gruda se eu apertar o parafuso. Né? Certo? Se eu não apertar nada, eu não tenho atrito. Eu aperto, aí eu vou dando aquela força normal que vai me dar o atrito. Isso é fácil de pensar, né? Eu quero vai só fazer força aqui, ó. Quanto mais aperta aqui, eu não consigo puxar. Né? Então, aqui a tensão normal, que é o mesmo do artigo anterior, que é o de tração. Aí o coeficiente do parafuso, combina tudo, eu tenho a área mínima do parafuso, considerando o coeficiente de segurança do parafuso. Então eu tenho força de aperto mínima e a área mínima que eu preciso. Certo? Quando eu combino as duas, quando eu pego essa força de aperto aqui, ó, FI, e jogo aqui dentro, eu fico com isso aqui. Aí faz o seguinte, bem, como as juntas são sempre de aço, entre aspas, né? Sempre de aço, o coeficiente de atrito já é conhecido, 0,4, placa de aço, chapa. O coeficiente que eu estou usando é 1,3, aí eu botei, qual é o coeficiente de cisalhamento? Aí eu explico lá no artigo, acho que 1,3 também é uma boa. Pode ser maior, mas eu botei 1,3. Aí eu faço, se eu tiver só um parafuso, eu vou cair com isso aqui, ó. Vou ficar com isso aí. Então, força de cisalhamento, força de tração, eu tenho a área mínima do parafuso e a resistência dele. E aqui, eu fiz um exemplo
só está no artigo, não vou entrar em detalhes, mas você vê que o exemplo é o seguinte, ó, essa força faz tanto isso, quanto isso e quanto isso, porque ela está deslocada para frente. Então é o caso geralzão. Aí no caso geralzão, eu peguei, calculei, fiz o diagrama dele aqui para saber a parte do centroide, né? Achar o centroide, que eu preciso para quê? Para entrar naquela fórmula para achar qual é o valor. Esse, o vermelho é o VB total, né? VC, que faz cortar, o VT, que é para torcer, e o componente resultante. Qual o parafuso que está mais crítico aí? Só pelo valor do tamanho do coisa, você sabe que esse aqui é o parafuso mais crítico. Esse parafuso vai sofrer mais carga. Se eu dimensionar esse aqui, os outros estão menos carga. Pronto, acabou. Então, achei esse valor aqui, e aqui está todas as contas para a junta de apoio, para a junta de atrito e resumindo a história. Quando eu faço para a força de apoio, eu encontro o parafuso M20. Seria 20 milímetros. Quando eu fiz a conta para a junta de atrito, M22. Então eu tinha que ter um parafuso maior para que a minha junta seja de atrito, ou seja o atrito que vai segurar as placas, sem precisar, elas não vão deslizar. Aí eu fiz outro, no artigo tem um outro exercício mais simples, esse é o último, é o mais difícil, depois eu fiz outro mais simples, aí deu mais ou menos a mesma coisa. Aí eu botei lá no Excel, fiz várias opções lá e sempre dava, ou seja, um pouquinho maior para o junta de atrito. E aí eu dei uma olhada na internet, eu vi lá uma junta lá, falei, tá mais ou menos, o valor tá mais ou menos esse aí. Então a ideia é essa, espero que vocês tenham gostado e leiam o artigo, se alguém se interessar, os alunos, né? E quem gosta da mecânica, muda para mecânica. Isso é melhor, né? É isso, professor, obrigado pela paciência. Falei muito rápido, porque... foi mais rápido. Tem alguém que quer fazer alguma pergunta? Professor, esses valores que o senhor chega aí, é possível medir? O senhor pode aplicar uma certa força aí em laboratório e validar esses dados aí? Sim, excelente pergunta, porque esse é o meu objetivo agora. Porque eu estou vendo muito cálculo, mas eu queria ver na prática, se você superar essas forças que você calcula, se de fato vai quebrar, desculpa a palavra, eu não sou da área, mas se vai partir, até que ponto ele pode chegar, se realmente chega próximo desse valor? Não, na verdade assim, você tem a formulação, eu sei a força que vai para baixo, eu jogo o coeficiente de segurança. Perfeito. E calculo o parafuso para aquilo ali. Se aquela força for aquela, certo, e a formulação estiver certa, o parafuso não vai falhar. Não vai falhar. Bom, agora, o que eu quero saber é o seguinte, se essa formulação realmente está 100%, eu quero pegar na máquina, botar uma junta, aperto, que eu sei a força que eu estou apertando, sim, e sei a força que eu estou fazendo na junta e fico vendo lá até o momento que desliza. Perfeito. Entendeu? Perfeito. A minha ideia é que ele vai deslizar com uma força, só que eu vou fazer o cálculo por causa de segurança 1, que aí justamente para ver se deslizar próximo daquela força. Aí eu preciso o quê? De um aluno, né? Para poder... que queira fazer isso aí no TCC e ficar fazendo a junta lá e vendo se a formulação bate. Mas a sua pergunta é essa ideal. E eu vi que o senhor disse que procurou na internet, já existem trabalhos na literatura que possa chegar próximo a essa validação? O senhor já fez uma revisão, algo do gênero, para poder validar essa metodologia que o senhor está aplicando? Na realidade Então, essa parte aí do que eu falei do livro, do Big Four, ele não fala como ele dá uma dica pela norma VDI. Certo. Só que eu implementei o que aí? Eu botei esse coeficiente de segurança, esse isolamento, fiz um caminho diferente. Entendi. Entendeu? Então, é isso que você falou. Eu não achei realmente, eu procurei na internet, só achei o Big Four. Tá. Os outros livros de elementos de máquina que a gente usa, nenhum fala de junta de atrito. Não fala de junta de atrito. Não fala de junta de atrito. Bom, parabéns. Mas a ideia é essa aí, é fazer experimental, perfeito. Experimental. Muito bom, né? Muito bom. Gostei dos trabalhos, achei que complementou mesmo, um complementou outro, achei interessante demais. Resolveria muita coisa fazendo uma solda aí, mas achei legal fazer a parte da... diminuir esses cálculos, né, a soldagem, mas... Mas a solda que depois não pode ser não dá para fazer uma manutenção, mas tudo bem. Não, mas eu não estou brincando,
Eu achei legal, porque realmente, como você falou, não tem muita informação sobre, principalmente esse caso que você mostrou, que eu achei mais legal de todos. Porque acontece, tem algumas dessas... Sim, é o caso geral, né? Que você consegue, que vai acontecer exatamente esse esforço, eles terminam considerando para análise e de projeto, um deles só para poder fazer dimensionar o parafuso. Do jeito que você colocou, achei interessante. Também acho que deve ter feito a parte de experimental e também simulação, né? Isso você vai ficar fazendo também, né? Eu já pensei em fazer, também está no meu plano fazer a simulação. E seria interessante fazer para analisar, colocando. Aí você poderia colocar na simulação todos os coeficientes da forma que você quisesse imaginar, e com as ações das forças considerando onde iria de melhor. Né? Perfeito. Mas eu achei muito legal, gostei muito. Perfeito. Dos dois trabalhos, professor, parabéns. Fico um pouco confuso aqui, eu reconheço também, porque eu mesmo ficava, pô, tá confuso. Aí eu ficava de novo. Mas colocando numa planilha, todas as fórmulas lá, no algoritmo, aí você pode testar vários parafusos, né? Ficar testando. O que eu achei bem interessante do seu trabalho é que você pega parafusos comerciais. Sim. Porque isso é o que a gente vai precisar para a prática, para poder aplicar, né? Para a indústria. E se conseguir fazer a parte da simulação, seria legal para o próprio setor industrial poder usar isso na prática, né? Uma coisa que ele poderia depois implementar para uma seleção de um parafuso num projeto mais fácil. Sim, perfeito. Minha ideia sempre foi essa. Muito bom, professor. Parabéns. Professor, só para descontrair, fórmula é para farmacêutico, engenheiro é equação. Equação, perfeito. A gente fala toda hora fórmula. Tem razão. É mais elegante. Mais elegante. Perfeito. Boa ideia, vou tentar lembrar isso aí.